Novo Garnier Frutis Anti-Caspa. Força total contra a caspa. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Foi mal o futebol carioca na rodada. Você vai saber hoje no Jogo Aberto Rio como ganhar a camisa do seu time de coração. Botafogo perde para o São Paulo, que dispara na liderança. O Vasco tenta hoje manter invencibilidade em casa contra o Corinthians. Fluminense completa a 5ª partida sem vencer. Segunda derrota do Flamengo, sob o comando do técnico Joel Santana. Ao vivo, o repórter Fábio Azevedo, direto da Lagoa Rodrigo de Freitas, e o seu clube em primeiro lugar. A partir de agora, na tela da Band. Cartão vermelho pra mim, não. Muitos candidatos ao cartão vermelho. Alô, Gilson. Rapaz, o homem deu uma entrevista ontem aqui na Band, no nosso programa, falou o seguinte: neste momento estou atravessando uma grande fase na minha carreira. Pô, imagina quando ele estava mal, hein? Carlos Eugênio Simon, que ele fez ontem no Maracanã, foi uma loucura, rapaz. Se perdeu, se enrolou todo. A hora que tinha que dar cartão, não deu. Enfim, foi muito ruim. A arbitragem foi ruim. O jogo acabou sendo atrapalhado pela arbitragem. Violência, pontapé, perna quebrada, teve de tudo. Bico na cara, aconteceu de tudo, garotinho. E nós vamos comentar tudo isso aqui no Jogo Aberto Rio. Convidado de hoje é o técnico de futebol, Arthur Bernardes, que esteve no mundo árabe, estava dirigindo o Juventus, o Marília de São Paulo. Seu destaque, Arthur? Olha, meu destaque, primeiro, boa tarde a todos os telespectadores. Meu destaque é o Muricy. Eu acho que o Muricy, ele se programou bem para um jogo difícil contra o Botafogo, fez uma bela partida. Montou um esquema legal. Canhotinha encheu a bola dos 3 canhotinhas que começaram a tocar 1-2, 1-2. Destaque do Gerson Canhotinha. É verdade, garotinho. Muito boa tarde, amigos. Agora, a decepção, a grande decepção no jogo de ontem foi o meio do campo do Botafogo, que eu assinei embaixo e reputo o melhor meio do campo do Brasil. Foi por causa da falta do Zé Roberto, que faz a composição do meio do campo, um pedaço. Mas o outro pedaço, não jogaram absolutamente nada. O Botafogo perdeu para o São Paulo, que dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. A narração, Luciano do Vale. O apita Simon começa o grande clássico aqui no Maracanã. Assinado Eurico Miranda. Bela cabeçada. Gol do São Paulo, Alex Silva. Melhor pro São Paulo, defesa aberta do Botafogo. Chegou na cara do gol, Leandro. Gol é do São Paulo, é do São Paulo, Leandro. E o Simon acabou. Grande vitória do São Paulo, 2-0. Olha aqui, lances duvidosos, violência. O Simon, a queixa do Cuca é que ele ontem ficou no jogo aberto em São Paulo e depois no jogo aberto no Rio, no gramado do Maracanã, sendo entrevistado pelo nosso Fernando Fernandes. Você acha que isso promoveu uma coação em cima do Simon? Olha, eu não sei se promoveu, mas eu concordo com o Gilson, que ele se perdeu na partida, ele se perdeu, independentemente das entrevistas, dele dizer que está na melhor fase, que ele é o melhor, seja lá o que for. Agora, olha aqui, um detalhezinho aí. O segundo gol do São Paulo foi falta no jogador do Botafogo. Antes. E ele não deu. Juninho, e ele não deu. E ele não deu. E ele estava no lance. O pior é isso, exatamente, do Juninho. O pior é isso, é que ele está no lance e ele não vê. E conversou muito. Você disse isso. Pô, falei, cara, você quer conversar? Agora, muitos lances de violência, acho que faltou autoridade do Simon ontem. E vamos observar alguns lances que foram selecionados como jogadas violentas que mereciam mais do que a expulsão do Túlio. Vamos lá. Uma delas aí. Aí é a fratura.
É a Luciano fratura. Almeida, exatamente. Aí a O fratura, Riasco, o equatoriano. Pegou o Riasco pra lá. Pegou de lado. Esse e rapaz, quebra. coitado, é a segunda fratura dele na carreira, a segunda fratura é de tíbia. Que coisa, hein? E desnecessário o Luciano Almeida pegá-lo ali, né? Tá chutando. Aí é o lance da expulsão do Túlio. Túlio, O Túlio chutou aí chutou o rosto do Leandro. Derruba, pisa e dá um chute. Não precisa. Aí o Túlio que é um cara tranquilo. 24 minutos do segundo tempo, onde o Botafogo precisava mais. E aos 28 saiu o segundo gol do São Paulo. É verdade. Aliás, o Cuca reclamou no intervalo que comunicaram o Luciano Almeida que o Riasco tinha fraturado a tíbia. Isso afeta a cabeça do jogador quando volta, o Arthur Bernardes? Olha, eu penso que sim, atrapalha um pouco, mas eu acho que o cima para mim foi o foco do jogo. Eu falei sobre o Muricy antes, mas eu acho que o que atrapalhou realmente foi a arbitragem confusa que deixa os jogadores instáveis. Agora, como é que o melhor meio-campo, que a gente enchia a bola, pedia de repente até seleção brasileira para um dos jogadores do meio-campo do Botafogo, de repente sumiu? Por quê, Canhota? Esse aqui é o problema, é achar o porquê. Um pedaço desse porquê é o Zé Roberto, que faz uma composição de meio do campo, que é o elo de ligação entre meio do campo e o ataque, tá certo? Agora, o problema todo é que ontem o Botafogo, nós falamos isso na transmissão, ontem o Botafogo correu atrás do São Paulo. O Botafogo não jogou. E quando tinha a bola, dava bico lá pra frente, de qualquer jeito. Então o Botafogo, esse meio do campo, por isso é que eu falei do meio do campo, que eu sempre destaquei como o melhor do país. Inclusive nós brigamos aqui, discutimos para a seleção brasileira alguns jogadores ali. Ontem não botava a bola no chão. Não tocava o jogo. São Paulo só tomou 7 gols até agora no campeonato. O segundo é o Fluminense, que tomou 14. Olha Mas a só, defesa o do São dobro. Paulo é o dobro. O dobro. A defesa é arrumada. E o meio do campo tem que mandar no jogo. E ele corria atrás. Correr atrás é marcar uma coisa e correr atrás é outra. Agora, uma coisa que me chamou a atenção ontem é que a dobradinha André Lima e Dodô, pelos gols que marcaram até agora no Campeonato Brasileiro, a gente tinha a impressão de que iam fazer muito mais gols. Por que não funcionou, Gilson? Pois é, Zé Carlos, já não funcionou no outro jogo contra o Paraná também. O André Lima e o Dodô não conseguiram uma grande atuação, tanto é que o jogo foi 0-0 e ontem de novo. Agora, o que eu acabei de falar, a defesa do São Paulo marca muito, não dá espaço. Mas o André Lima ontem não jogou nada, né, Zé Carlos? Para refrescar a cuca, a gente dá um pulinho até a beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, nas águas da galera, cenário bonito da Lagoa do Rio de Janeiro. Alô, Fábio Azevedo. O cabelo dele tá bonito. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde a vocês que estão no estúdio e quem está em casa também. O torcedor está aproveitando a quinta-feira de sol no Rio de Janeiro para tentar esquecer os maus resultados desta quarta-feira. Mas o vascaíno não tem motivo para ficar triste, porque hoje o time enfrenta o Corinthians em São Januário e pode salvar o Rio de Janeiro nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores estavam correndo aqui, a gente parou. Está ao meu lado o Cleiton. Está confiante hoje numa vitória diante do Corinthians ou vai ficar difícil? Não, acho que hoje o Vasco arranca uma vitória do Corinthians sim, com certeza. E a provocação do Vampeta, que disse que está com gosto de bacalhau na boca, que vai vencer o Vasco em São Januário. Pô, o Vampeta gosta de falar pra caramba, né, cara? Mas eu acho que ele vai ficar com esse bacalhau entalado aí na garganta. E o Vasco tem time para ser campeão brasileiro? Na medida do possível, acho que tem. Os times estão bem nivelados, eu acho que tem time pra chegar lá sim. E a torcida do Fluminense também se faz presente aqui na Lagoa, Zé Carlos. Estou ao lado do Guilherme. Está preocupado com essa sequência negativa? São 5 jogos sem vencer? Preocupado, foi campeão na Copa do Brasil, acho que os jogadores vieram no embalo com a saída do Carlos Alberto ali, que pelo menos puxava a marcação, não estava indo muito bem. Acho que o time ficou satisfeito com a Copa do Brasil e está ficando desleixado aí no Campeonato Brasileiro. Se você pudesse contratar alguém, quem você reforçaria o Fluminense para a sequência? Olha, eu pensava muito no Roger antes dele ir pro Flamengo. Eu gosto bastante do futebol dele. Você queria a volta dele então para as Laranjeiras? A volta do Roger para as Laranjeiras. A torcida, Zé Carlos, está triste com os resultados, à exceção do Vasco, que enfrenta hoje, 8h30 da noite, o Corinthians. Lembrando que o Botafogo não vai contar com 4 titulares na próxima partida diante do Figueirense. Além do Túlio, que foi expulso, Luciano Almeida, Lúcio Flávio e Juninho, que levaram o 3º cartão amarelo, Zé Carlos. E o detalhe é que agora o Vasco está em 5º lugar, mas uma vitória hoje diante do Corinthians, o Vasco dá um pulinho e volta para o 3º lugar. Um jogo a menos. E você quer ganhar uma camisa do seu clube de coração? Então envie uma mensagem eletrônica agora para jogoaberto@bandrio.com.br respondendo qual foi o clube que venceu a licitação para administrar o Estádio Olímpico João Avelange, o Engenhão. O resultado sai amanhã aqui no Jogo Aberto, 12h39, um rápido intervalo. E na volta continuamos falando do futebol carioca para você.